Antes de se tornar o poderoso líder da Líbia, Muammar Gaddafi foi primeiro um menino pobre que cresceu no deserto. A data exata do seu nascimento não é certa, pois sua família não tinha um registro de nascimento adequado. A maioria dos registros diz que ele nasceu por volta de 1942, perto de Sirte. Seu nome completo é Muammar Mohamed Abu Minyar al-Gaddafi. Sua família pertencia aos Qadadfah, uma pequena tribo beduína, e seu pai cuidava de cabras e camelos. Embora levassem uma vida simples, estavam longe das cidades modernas e dos serviços do governo. Mas a história da terra onde ele cresceu não era tranquila. Antes mesmo de ele nascer, a Líbia já era disputada por potências estrangeiras há muito tempo. Em 1911, a Itália invadiu o país enquanto ele ainda fazia parte do enfraquecido Império Otomano. A Itália rapidamente conquistou algumas cidades costeiras, mas houve uma resistência feroz nos desertos e nas montanhas. Muitos líbios se recusaram a se submeter. Quando Benito Mussolini assumiu o poder na Itália, a ocupação se tornou ainda mais violenta. As forças armadas italianas usaram aeronaves, veículos blindados, destruição em massa de poços e matou o gado. O objetivo era cortar o acesso à comida, água e ajuda que a resistência recebia. Milhares de famílias também foram forçadas a se mudar para campos de concentração. Muitos morreram de fome, doenças e falta de água potável. A Itália ainda construiu uma longa barreira de arame farpado na fronteira da Líbia com o Egito para impedir a entrada de suprimentos vindos do Egito. Segundo histórias familiares, o pai de Gaddafi estava entre os líbios que lutaram contra a ocupação italiana. Por isso, enquanto crescia, ele ouvia repetidamente histórias sobre a ocupação, a perda de terras e a crueldade contra os líbios. Isso teve um grande impacto em sua visão de mundo. Para o jovem Gaddafi, o colonialismo não era apenas uma história antiga. Isso fazia parte da experiência de sua própria família. A comida acabou. A Itália dominou, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a Líbia não se tornou independente imediatamente. As 3 regiões da Líbia, a Tripolitânia e a Cirenaica, ficaram sob administração britânica, enquanto Fezzan foi administrada pela França. Por causa disso, houve um debate sobre se a Líbia seria dividida novamente ou se tornaria um país independente. Em 21 de novembro de 1949, as Nações Unidas decidiram que a Líbia deveria se tornar independente antes de 1º de janeiro de 1952. Em 24 de dezembro de 1951, nasceu oficialmente o Reino Unido da Líbia. Idris al-Sanusi foi escolhido como o primeiro rei do país. As 3 principais regiões foram unificadas sob a monarquia: Tripolitânia no oeste, Cirenaica no leste e Fezzan no sul. Mas os primeiros anos do novo país foram difíceis. A Líbia era um dos países mais pobres naquela época. Havia poucas escolas, hospitais, estradas e empregos. O governo também dependia da ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido. Em troca, o rei Idris permitiu que as potências ocidentais usassem bases militares na Líbia. Tudo mudou quando grandes reservas de petróleo foram descobertas no final dos anos 1950. A renda do país aumentou rapidamente. Havia fundos para estradas, edifícios, serviços governamentais e novos negócios. Mas os benefícios não eram distribuídos de forma igual. Muitos líbios comuns continuaram pobres. Enquanto isso, alguns oficiais, empresários e pessoas próximas à monarquia ficaram ricos. Empresas petrolíferas ocidentais influenciaram muito a indústria, levando muitos jovens a crer que seu governo era controlado pelos ricos e por países estrangeiros. Um desses jovens era Gaddafi. Ele estudou em uma escola primária muçulmana. Como a casa da família dele era longe, há relatos de que ele dormia perto da mesquita quando tinha aula e só voltava para o deserto nos fins de semana. A vida dele na escola nem sempre foi fácil. O seu passado beduíno era notável e dizem que algumas crianças o menosprezavam por vir de uma família pobre e rural. Em vez de se envergonhar de suas origens, ele passou a se orgulhar ainda mais delas. Para ele, a vida simples no deserto era símbolo da verdadeira Líbia. Distante do luxo dos oficiais e da influência ocidental, ele passou a se interessar por política durante os estudos. A maior inspiração dele foi Gamal Abdel Nasser, do Egito. Em 1952, Nasser ajudou a depor o rei Farouk. Ele mostrou que jovens oficiais militares podiam derrubar uma monarquia que consideravam corrupta e submissa a estrangeiros. Nasser também defendeu o nacionalismo árabe.
A proposta de que países árabes se unam e se apoiem para resistir ao colonialismo e controle estrangeiro. Gaddafi costumava ouvir discursos e transmissões de rádio do Cairo. Para ele, Nasser era a prova de que um jovem oficial podia mudar o rumo de todo um país. A raiva de muitos árabes aumentou ainda mais depois que Israel derrotou o Egito, a Jordânia e a Síria na Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967. Para muitos jovens, aquilo não foi apenas uma derrota militar. Também foi uma prova de que os governos árabes eram fracos, divididos e despreparados. Enquanto a Líbia continuava a enriquecer por causa do petróleo, a confiança do público no rei Idris permanecia fraca. Na cabeça de Gaddafi, o problema era claro. O país era rico, mas nem todos sentiam essa riqueza. A Líbia era livre no papel, mas a influência do Ocidente ainda era forte. E o país tinha seu próprio rei, mas para muitos jovens, seu governo era antiquado e lento. De um jovem pastor de animais no deserto, Gaddafi foi aos poucos formando um sonho perigoso. Ele queria seguir os passos de Nasser. E para conseguir isso, ele precisava primeiro entrar em uma instituição com poder para derrubar o rei, e essa instituição era o exército. Mesmo assim, como Nasser era o ídolo de Gaddafi enquanto estudava em Saba, ele participou de protestos estudantis e começou a recrutar colegas que compartilhavam das mesmas crenças. Eles formaram um pequeno grupo secreto, discutiam sobre a unidade árabe, libertação da influência estrangeira e como derrubar a monarquia do rei Idris. Eles ainda não eram um verdadeiro exército revolucionário. Eram apenas estudantes com grandes planos, mas mesmo cedo, sua habilidade já chamava a atenção. A habilidade de Gaddafi de liderar, persuadir e comandar. Em 1961, ele liderou um protesto após a Síria se separar da República Árabe Unida. Em seu discurso, ele apoiou Nasser e criticou a presença de bases militares britânicas e americanas na Líbia. Por causa disso, ele foi expulso da escola e proibido de estudar em sua região. Ele se mudou para Misrata para terminar seus estudos. Ele não parou com a atividade política. Pelo contrário, ampliou sua rede. Em várias cidades, ele dividiu os membros em pequenas células secretas. Dessa forma, um grupo não sabia tudo o que os outros faziam. Quando alguém era pego, era mais difícil revelar todo o movimento. À medida que o grupo crescia, Gaddafi percebeu que protestos não eram suficientes. A monarquia controlava o governo, mas era o exército que tinha as armas e a capacidade de derrubá-lo. Por isso, no início dos anos 1960, ele decidiu entrar na Academia Militar Real em Benghazi, junto com alguns de seus companheiros mais próximos. Lá, eles começaram a formar o movimento dos oficiais unionistas livres, claramente inspirado nos oficiais livres de Nasser, no Egito. O objetivo do grupo era recrutar jovens soldados que fossem contra a corrupção, a presença militar estrangeira e o governo lento do rei Idris. A maioria deles não tinha uma patente alta, mas isso era uma vantagem, pois não levantavam muita suspeita entre os oficiais superiores. Entre os mais próximos de Gaddafi estavam Abdus Abdessalam Jalaud, Mustafa Karubi e Abu Bakr Yunis Jabr. Mais tarde, eles se tornariam oficiais importantes em seu governo. Eles se reuniam secretamente durante as férias e em locais seguros. Aos poucos, eles colocaram apoiadores nas unidades de comunicação, acampamentos militares e outras partes importantes das Forças Armadas. As comunicações são essenciais porque, durante um golpe, é preciso controlar rapidamente rádio, telefones e ordens enviadas aos militares. Gaddafi se formou na Academia Militar em 1990. Ele também foi ao Reino Unido para um breve treinamento em comunicações, mas isso não mudou sua visão. Sua forte oposição à Grã-Bretanha e à influência ocidental na Líbia permaneceu. Em 1969, o grupo já estava pronto. Eles planejaram o golpe várias vezes, mas adiaram devido a mudanças na situação e ao risco de serem descobertos. Alguns oficiais já tinham ouvido rumores sobre uma possível conspiração, investigaram e também monitoraram Gaddafi. Mas os líderes militares seniores os subestimaram. Para eles, o grupo era jovem demais, de baixa patente e sem força suficiente para derrubar a monarquia. Eles estavam errados. Quando o rei Idris estava fora do país, recebendo tratamento médico no exterior, os oficiais livres viram uma oportunidade. Na madrugada de 1º de setembro de 1969, os jovens oficiais agiram. Eles tomaram o quartel-general militar, aeroportos, delegacias de polícia, repartições do governo
e os principais centros de comunicação em Trípoli e Benghazi. A operação não foi perfeita. Algumas unidades se atrasaram, alguns alvos não foram controlados imediatamente e alguns oficiais conseguiram evitar a prisão, mas a monarquia já estava fraca e dividida. Praticamente não houve resistência organizada. Em apenas algumas horas, o governo do rei Idris caiu quase sem grandes combates. O golpe geralmente é descrito como sem derramamento de sangue, porque não houve confrontos em grande escala, nem relatos de um grande número de mortos. Idris procurou ajuda de seus aliados dos governos ocidentais, mas nenhuma intervenção militar chegou. No dia seguinte, os líbios ouviram no rádio a voz de um jovem oficial que era quase desconhecido no país. Gaddafi afirmou que a monarquia acabou e nasceu a República Árabe Líbia. Ele prometeu liberdade, unidade árabe, justiça social e distribuição igualitária da riqueza. Naquela época, ele tinha apenas 27 anos. O jovem beduíno que costumava ouvir os discursos de Nasser havia realizado o sonho que tinha há muito tempo. Ele expulsou o rei rapidamente e quase sem disparar um tiro, mas derrubar a monarquia foi a parte fácil. A questão maior era que tipo de país ele iria construir e até onde ele estaria disposto a ir para permanecer no poder. Depois que a monarquia caiu, muitos líbios ficaram felizes com o novo governo. Os novos líderes eram jovens. Eles vinham de famílias comuns e prometeram acabar com a corrupção e o controle dos países ocidentais. Mas havia um grande problema. Eles não tinham experiência para governar um país. Gaddafi sabia que um contragolpe poderia ocorrer a qualquer momento. Por isso, ele pediu ajuda a Gamal Abdel Nasser do Egito, o líder que ele admirava há muito tempo. O Egito enviou conselheiros e oficiais militares para ajudar o novo governo. Ao mesmo tempo, Gaddafi rapidamente afastou quem poderia se opor a ele. Alguns membros da família real, ex-oficiais, comandantes militares e políticos foram presos. Muitos foram julgados em público para mostrar que o antigo sistema havia acabado. Os funcionários locais também foram substituídos por pessoas leais à revolução. O poder de alguns líderes tribais foi reduzido e o controle do governo central foi fortalecido. Gaddafi assumiu o posto de coronel e se tornou o homem mais poderoso nas Forças Armadas. Foi estabelecido um governo civil, mas as decisões reais continuaram nas mãos do Conselho do Comando Revolucionário que ele controlava. Alguns de seus antigos companheiros não gostaram disso. A primeira promessa do grupo era entregar o governo ao povo depois de derrubar o rei. Mas com o passar do tempo ficou claro que Gaddafi não tinha intenção de abrir mão do poder tão cedo. Em dezembro de 1969, alguns oficiais tentaram derrubar o novo governo. O plano falhou e Gaddafi ficou ainda mais rigoroso com possíveis opositores. À medida que seu poder aumentava, ele rapidamente removeu a presença restante das forças militares ocidentais na Líbia. As forças britânicas deixaram o país em março de 1970. Os americanos fizeram o mesmo e deixaram a base aérea de Willows alguns meses depois. Para muitos líbios, isso foi uma grande vitória. As bases militares eram vistas há muito tempo como um símbolo de que, mesmo que o país fosse livre no papel, os estrangeiros ainda tinham um forte controle. O governo também expulsou milhares de colonos italianos e confiscou grande parte de suas propriedades. Muammar Gaddafi viu isso como recuperação das terras e riquezas tomadas na ocupação italiana. A maior parte da comunidade judaica da Líbia já havia partido após a onda de violência após a Guerra dos 6 Dias em 1967. Com o novo regime, as propriedades judaicas restantes foram confiscadas e a antiga comunidade sumiu totalmente. Gaddafi não mirou apenas militares e residentes estrangeiros. Ele também expandiu gradualmente o controle do Estado sobre a economia. A Líbia obrigou as empresas estrangeiras de petróleo a ceder uma parte maior dos lucros e do controle ao governo. Algumas empresas e bancos foram assumidos ou colocados sob um controle estatal mais rigoroso. Como o petróleo era a principal fonte de renda do país, Gaddafi passou a ter muitos recursos à disposição para seus programas e planos políticos. Ele também queria eliminar coisas que considerava símbolos da cultura ocidental. O álcool foi proibido, muitos clubes noturnos e cassinos foram fechados. O governo também passou a enfatizar mais o Islã nas leis, na educação e na vida pública. Muitos líbios apoiaram essas medidas porque a longa história do colonialismo ainda estava fresca em suas mentes. Mas enquanto Gaddafi destruía o antigo sistema, ele não estabeleceu uma democracia livre.
Os partidos políticos e organizações não controlados pelo governo foram proibidos. Sob a Lei Numimiri 71 de 1972, poderiam ser severamente punidos. Em certos casos, a pena de morte era aplicada a quem formasse ou integrasse grupos políticos contrários à ideologia da Revolução. Sindicatos independentes também foram restringidos. Alguns jornais foram fechados, enquanto os que restaram foram rigidamente monitorados. A mídia não podia criticar livremente Gaddafi ou suas ações. Em outras palavras, a revolução que prometeu libertar a Líbia rapidamente criou um novo sistema que também não permitia uma verdadeira oposição. Também houve tensão dentro do próprio grupo de Gaddafi. Alguns de seus colegas queriam instituições mais claras e uma liderança coletiva, mas ele frequentemente via a oposição como traição à revolução. Aos poucos, ele afastou do poder os antigos companheiros e deu posições importantes a pessoas em quem confiava totalmente. Mas Gaddafi ainda não estava satisfeito. Para ele, não bastava depor o rei e fechar as bases ocidentais. Ele queria mudar até mesmo a mentalidade e o cotidiano dos líbios. Em 1972, ele ameaçou renunciar porque sentia que as mudanças estavam lentas e as pessoas não seguiam totalmente sua visão. Alguns membros do Conselho do Comando Revolucionário acharam que era uma oportunidade para aceitar sua renúncia. Mas quando disseram que concordavam, Gaddafi ficou furioso. Ele insistiu que não era o Conselho quem deveria decidir, pois eles não foram eleitos pelo povo. Ele disse que iria se dirigir diretamente ao público. Em abril de 1973, muitas pessoas se reuniram na cidade de Zulwara para ouvir sua esperada renúncia, mas ele não renunciou. Em vez disso, ele declarou uma nova revolução cultural. Ele pediu uma limpeza mais ampla no governo e a remoção das antigas leis, ataques aos inimigos da revolução e um controle mais direto sobre a sociedade. A partir daquele dia, ele não era mais apenas o líder do golpe militar. Ele fez de si mesmo o centro de todo o sistema político e começou a fase mais pessoal e mais rígida do seu longo reinado. Na Revolução Cultural de Gaddafi, ele prometeu que o cidadão comum seria quem governaria a Líbia. Foram criados comitês locais nas cidades, escolas, escritórios e locais de trabalho. Eles seriam responsáveis por tomar decisões e remover as autoridades que representavam o antigo sistema. Mas, em vez de as pessoas se tornarem mais livres, o controle do governo só aumentou. Muitos prefeitos, administradores escolares e líderes locais foram substituídos. Prenderam também suspeitos de se oporem à revolução. Como as regras eram vagas, algumas pessoas foram acusadas apenas por causa de desavenças pessoais ou reclamações de seus rivais. Nas universidades, foi ordenado que fossem removidos os livros considerados pelo regime como contrários ao nacionalismo árabe, ao Islã, ao socialismo e à revolução. Gaddafi também formou uma grande milícia composta por apoiadores de seu governo. Oficialmente, sua função era defender a revolução. Na prática, tornaram-se uma força extra para usar contra possíveis inimigos. Ao mesmo tempo, Gaddafi lançou sua própria ideologia política, que ele chamou de Terceira Teoria Universal. Para ele, tanto o capitalismo quanto o comunismo estavam errados. Ele disse que no capitalismo o excesso de poder vai para as pessoas ricas e para as empresas. No comunismo, por outro lado, o Estado controla demais a vida dos cidadãos. A resposta dele foi um sistema que combina o nacionalismo árabe, o socialismo e sua própria interpretação do Islã. Mais tarde, ele escreveu essas ideias em O Livro Verde, que foi publicado pela primeira vez em 1975. Segundo Gaddafi, o parlamento e os partidos políticos não são uma verdadeira democracia, porque apenas algumas pessoas tomam decisões por todos. Em vez disso, ele queria dividir o país em pequenos congressos populares e comitês, onde cada cidadão participaria diretamente. O livro também discute a economia e a sociedade. Ele é contra o sistema em que uma pessoa lucra com o trabalho dos outros. Ele também acredita que a família é importante, mas colocou homens e mulheres em diferentes papéis tradicionais. Para seus apoiadores, isso é uma nova forma de governar, mas para seus críticos, suas ideias são confusas e não originais. Acima de tudo, isso é contrário ao que realmente está acontecendo na Líbia. Enquanto ele diz que o povo deve governar, eles não têm liberdade para formar seu próprio partido, mídia livre ou organizações que não sejam controladas pelo Estado. O Livro Verde foi usado como base do sistema.
mas o verdadeiro poder permaneceu com Gaddafi e seus homens de confiança. O conflito dentro do antigo grupo das organizações revolucionárias só aumentou. Alguns de seus antigos companheiros traíram o movimento. Em 1975, alguns oficiais também tentaram planejar um novo golpe. O plano foi descoberto antes que pudesse ser executado. Depois disso, Gaddafi removeu ainda mais do poder as pessoas em quem ele não confiava totalmente. Em 2 de março de 1977, ele anunciou o novo sistema chamado Jamahiriya, ou Estado das Massas. O nome oficial do país foi alterado e a Líbia passou a usar uma bandeira verde simples. No papel, não havia mais presidente convencional, parlamento ou partido político. Diziam que os congressos populares locais tomariam as decisões e que essas decisões seriam passadas para um congresso superior. Mas a participação de muitos líbios era fraca. Também não estava claro quem realmente tinha responsabilidade por cada problema. O governo ficou ainda mais confuso, a corrupção aumentou e ficou mais difícil saber quem deveria ser responsabilizado. Enquanto isso, o Estado ampliou o controle sobre propriedades e negócios. A posse de terras foi limitada e foram implementadas políticas alinhadas às ideias econômicas de Gaddafi. Enquanto ele dizia que o poder estava nas mãos do povo, o medo aumentava dentro das escolas e universidades. Alguns estudantes protestaram contra o seu sistema. Assim como Gaddafi em sua juventude, eles também pediram mudanças, mas ele não os ouviu. Muitos foram presos e houve estudantes e outros opositores do regime que foram enforcados em público. Algumas execuções foram realizadas ou exibidas para assustar qualquer um que planejasse se opor. Segundo a Human Rights Watch, as execuções públicas de estudantes, oficiais militares e dissidentes políticos fizeram parte de seu governo. Depois disso, Gaddafi criou um sistema que fortaleceu ainda mais sua posição. Em 1979, ele deixou formalmente alguns cargos do governo e se autodenominou líder da revolução ou irmão líder. Parecia que ele não tinha mais nenhum cargo oficial direto, mas na realidade ele ainda era a pessoa mais poderosa da Líbia. O governo formal cuidava do trabalho do dia a dia, mas Gaddafi e seu pequeno círculo íntimo tinham a palavra final nas decisões importantes. Ele também fortaleceu os comitês revolucionários. Esses grupos começaram nas universidades, onde procuravam professores e estudantes suspeitos de serem contra o regime. Mais tarde, eles entraram em repartições do governo, locais de trabalho, mídia e nos congressos locais. Eles não apenas explicavam a revolução, eles também vigiavam as pessoas, procuravam inimigos e interferiam na escolha das autoridades. Para evitar que formassem sua própria força que pudesse se opor a ele, Gaddafi colocou a administração dele sob um escritório central, controlado por apoiadores leais, parentes e membros de sua tribo. Toda comunicação importante precisava passar pelo centro. Dessa forma, ele usou os grupos revolucionários contra os inimigos, mas também impediu que eles planejassem um golpe contra ele. Ele também controlou rigidamente a mídia. Nenhum repórter ou apresentador podia ficar famoso demais ou ter sua própria voz. As notícias, a educação e as mensagens públicas precisavam seguir a ideologia do Estado. Ao chegar à década de 1980, as operações contra os suspeitos de serem inimigos da Revolução já eram amplas. Milhares foram presos e muitos sonhos foram destruídos. Os familiares ficaram com medo de falar, até mesmo dentro de suas próprias casas. O sistema, apresentado como administração direta pelo povo, acabou se tornando o completo oposto disso. Muammar Gaddafi não usava coroa e não tinha o título de presidente, mas ele controlava as forças armadas, o sistema político, a mídia e os grupos que vigiavam a sociedade. No papel, a Líbia era o Estado das massas. Na vida real, todo o país girava em torno de uma só pessoa. Quando chegou a década de 1980, quase não havia mais oposição livre na Líbia. A mídia, as forças armadas, as escolas e os escritórios do governo eram rigidamente controlados. Muitos suspeitos de serem inimigos foram presos. Execuções públicas e confissões televisionadas foram usadas para assustar o povo. Ao mesmo tempo, a economia enfraqueceu. O Estado controlava muitos negócios, empregos, lojas, terras e serviços. Muitos líbios dependiam do governo para salário, moradia, saúde e outras necessidades. Havia serviços gratuitos, mas também havia muita corrupção, falta de produtos, má administração e desperdício do dinheiro do petróleo. Gaddafi também gastou muito dinheiro em armas e conflitos estrangeiros.
Ele queria se tornar o principal líder do mundo árabe depois da morte de Gamal Abdel Nasser em 1970. Várias vezes ele tentou unir a Líbia com o Egito, Síria, Tunísia e outros países árabes, mas os planos fracassaram porque outros líderes não queriam ficar sob seu comando. Quando eles não concordavam, às vezes ele apoiava os inimigos deles. O regime dele foi acusado de apoiar tramas golpistas, grupos rebeldes e movimentos armados no Oriente Médio, África, Europa e outros lugares. Ele deu dinheiro e treinamento para alguns grupos militantes palestinos. Ele também apoiou líderes como Idi Amin de Uganda e Jean Bedel Bokassa da República Centro-Africana. Mas ele também ajudou alguns movimentos anticoloniais e anti-apartheid, incluindo o Congresso Nacional Africano de Nelson Mandela. Por causa disso, as opiniões sobre ele são divididas. Para alguns, ele é um apoiador dos países oprimidos. Para outros, ele só usa o dinheiro do petróleo para expandir seu próprio poder. O maior fracasso militar dele na África aconteceu no Chad. A Líbia se envolveu por muito tempo na guerra civil lá e reivindicou a faixa de Al-Zoul no norte do Chad. Gaddafi enviou muitos soldados e armamentos pesados, mas as forças líbias foram derrotadas no final dos anos 1980. Milhares de soldados morreram. Muitos foram feridos, capturados ou fugiram. Isso evidenciou que, apesar das armas, a Líbia tinha treinamento, comando e moral fracos no exército. Com a expansão das operações da Líbia no exterior, seu relacionamento com os Estados Unidos piorava. Em abril de 1986, um atentado à bomba em uma boate em Berlim Ocidental matou e feriu soldados e civis. Os Estados Unidos acusaram a Líbia de estar por trás disso. Em retaliação, aeronaves americanas bombardearam alvos em Trípoli e Tel. Isso mostrou mesmo nos anos 1980 foram atingidas algumas instalações militares e o complexo de Gaddafi. Também houve civis mortos. Gaddafi sobreviveu, mas o ataque mostrou que seu exército era fraco contra um ataque direto dos Estados Unidos. Depois disso, a vida na Líbia ficou ainda mais difícil. O preço do petróleo caiu, as sanções aumentaram e houve escassez de alimentos importados, remédios e outros produtos essenciais. Negócios privados voltaram a ser permitidos e alguns presos políticos foram soltos. Mas a vigilância, as prisões arbitrárias, a tortura e as punições severas à oposição continuaram. Em 1992, as Nações Unidas impuseram sanções contra a Líbia. Devido à sua recusa em entregar imediatamente os 2 suspeitos do atentado ao voo Panam 103 em Lockerbie, Escócia, mais de 260 pessoas morreram nesse ataque. As sanções tiveram um grande impacto na economia e nas viagens internacionais da Líbia. Mas o comércio de petróleo não foi totalmente interrompido, porque alguns países europeus se opuseram às sanções mais severas contra a principal indústria da Líbia. Enquanto a economia enfraquecia, Gaddafi também enfrentou tentativas de golpe e militantes islamistas. Em 1993, uma conspiração militar contra ele fracassou. Muitos dos envolvidos foram presos e punidos, incluindo alguns de suas famílias e tribos. A luta contra os grupos islamistas ficou ainda mais intensa na década de 90, milhares foram presos, enquanto alguns lutaram contra as forças do governo no leste da Líbia. O acontecimento mais sombrio foi o massacre da prisão de Abu Salim em junho de 1996. Acredita-se que cerca de 1.200 prisioneiros foram mortos após protestarem contra as más condições na prisão. O governo ocultou os acontecimentos por muito tempo e muitas famílias não souberam logo da morte de seus entes queridos. A indignação com Abu Salim seria uma razão importante para a revolta de 2011. Mas antes do regime cair, Gaddafi mudou primeiro sua política externa. Após os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, a Líbia forneceu informações de inteligência sobre militantes islamistas. Em dezembro de 2003, a Líbia concordou em abandonar seus programas de armas nucleares e químicas e permitir a entrada de inspetores internacionais. Assim, as relações da Líbia com os Estados Unidos e a Europa foram gradualmente restabelecidas. Muitas sanções foram retiradas, os investimentos estrangeiros voltaram e grandes empresas petrolíferas fizeram novos acordos com a Líbia. Para o Ocidente, parecia que Gaddafi havia mudado. Mas, no país, quase não houve nenhuma reforma política real. Grande parte da nova riqueza foi para as autoridades, empresários e membros da família dele. Enquanto isso, o desemprego continuava alto, os serviços públicos eram fracos
e a corrupção era generalizada. O filho dele, Saif al-Islam, chegou a falar sobre reformas e uma vida melhor na economia, mas as promessas não foram levadas a sério. Gaddafi e seus apoiadores leais não queriam abrir mão do poder que mantinham há mais de 40 anos. No início de 2011, caíram os antigos líderes da Tunísia e do Egito, devido a grandes protestos. Isso fez parte do que ficou conhecido como Primavera Árabe. Em 15 de fevereiro de 2011, o advogado Fatih Terbil foi preso em Benghazi. Ele representava as famílias das vítimas do massacre de Abu Salim. As pessoas se reuniram para pedir sua libertação e exigir reformas. Quando as forças de segurança usaram violência, rapidamente o protesto se transformou em um apelo para derrubar todo o regime. A rebelião se espalhou pelo leste da Líbia. Soldados, diplomatas, ministros e antigos apoiadores de Gaddafi desertaram do governo. A oposição fundou o Conselho Nacional de Transição em Benghazi. No oeste, Gaddafi manteve o controle de Trípoli e de outras áreas por enquanto. Suas forças usaram tanques, artilharia, aeronaves e milícias leais contra a rebelião. Em março, as forças do governo estavam se aproximando de Benghazi. Gaddafi avisou que iria perseguir seus inimigos. Por causa disso, muitos países temeram que acontecesse um grande massacre de civis. Em 17 de março de 2011, o Conselho de Segurança da ONU autorizou a zona de exclusão aérea e ações militares para proteger os civis. Começaram os ataques aéreos dos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e outros países. Posteriormente, a OTAN liderou a operação e, graças ao apoio aéreo, a rebelião sobreviveu e foi gradualmente se recuperando. Após longas batalhas, a oposição conquistou Misrata e outras áreas estratégicas. Em agosto de 2011, as forças rebeldes entraram em Trípoli. Muitas unidades do regime desapareceram rapidamente. Enquanto isso, Gaddafi e sua família fugiram. Ele se escondeu em Sirte, um dos últimos redutos das forças leais ao regime. Em 20 de outubro de 2011, o comboio de Gaddafi tentou fugir de Sirte. Ele foi atingido por aeronaves da OTAN. Ele sobreviveu ao primeiro ataque, mas foi capturado depois por combatentes da oposição perto de um cano de drenagem. Ele estava vivo quando foi capturado, mas foi agredido enquanto havia confusão ao redor. O governo de transição disse que ele morreu em uma troca de tiros, mas vídeos e investigações mostraram que ele pode ter sido morto depois de ser capturado. Não foi esclarecido, e não está claro quem disparou o tiro fatal. Seu corpo foi exibido em Misrata antes de ser enterrado em um local secreto no deserto. Foi ali que terminaram seus mais de 42 anos de governo. Gaddafi começou como um jovem beduíno que prometeu libertar a Líbia da monarquia, corrupção e controle estrangeiro. Ele usou a riqueza do petróleo para infraestrutura, educação e serviços sociais. Mas também acabou com a liberdade política, silenciou a mídia e matou ou prendeu os opositores. Quando ele caiu, também não havia instituições democráticas fortes prontas para assumir. Por isso, os problemas da Líbia não terminaram com sua morte. O país ficou dividido, cheio de armas e sem um sistema sólido capaz de unir a todos. No final, não foi apenas Gaddafi que caiu. Junto com ele, desmoronou o sistema que ele construiu em torno do seu próprio poder.